Eu sei que você sabe que há tempestades que duram dias e terremotos capazes de destruir uma cidade inteira, mas para quem não sabe, existe um desastre que pode causar danos enormes em apenas alguns minutos. Esse é o tornado. À primeira vista, parece apenas uma coluna de vento girando, mas quando fica mais forte, pode arrancar grandes árvores, lançar carros pelos ares e destruir casas. A maioria dos tornados não é tão grande assim. Muitos são rápidos, desaparecem rapidamente e percorrem apenas um caminho estreito. Mas em 31 de maio de 2013, um tornado diferente se formou perto da cidade de El Reno, em Oklahoma, nos Estados Unidos. Uau, acabei de ter o carro atingido por um tornado. Meu Deus, isso é um monstro. O monstro é o tornado de El Reno. Tornado. É enorme, rápido e imprevisível. Até hoje, este ainda é considerado o tornado mais largo já registrado na história moderna. De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos, ele atingiu mais de 4 quilômetros de largura e, em apenas cerca de um minuto, passou de um tornado fino para isso. Ele rapidamente se expandiu até se tornar uma enorme parede giratória de vento e chuva. Por isso, muitos caçadores de tempestades tiveram dificuldade em localizar o centro do tornado. Outros achavam que ainda estavam em local seguro, mas na verdade, eles já estavam dentro da enorme circulação do tornado. Outro motivo pelo qual o tornado de El Reno foi tão diferente foi a força dos seus ventos. Usando o radar Doppler móvel, os meteorologistas registraram ventos que chegaram a quase 500 km por hora em algumas partes do tornado. Essa é uma das maiores velocidades de vento já registradas em um tornado. Mas, junto com as informações importantes que os cientistas conseguiram aqui, isso ainda foi uma grande tragédia. 3 famosos caçadores de tempestades morreram enquanto tentavam estudar o tornado incomum. O objetivo deles era entender como se formam tornados tão fortes como esse, para melhorar os sistemas de alerta e salvar mais vidas no futuro. Mas por que tudo isso aconteceu em Oklahoma? É porque o estado de Oklahoma faz parte de uma região chamada de Tornado Alley. Esta é a região no centro dos Estados Unidos onde diferentes massas de ar costumam se encontrar. Do sul, sobe o ar quente e úmido vindo do Golfo do México. Do norte, desce o ar frio e seco vindo do Canadá. Enquanto isso, do oeste entra o ar seco vindo dos desertos e das montanhas. Quando esses ventos se juntam, a atmosfera fica muito instável, como uma grande máquina que vai acumulando energia aos poucos. E agora que você já sabe disso, só quero acrescentar que a situação ficou ainda mais perigosa. Porque menos de 2 semanas antes do tornado de El Reno, um tornado F5 muito forte também atingiu a cidade de Moore, Oklahoma. Naquele dia, meteorologistas ficaram mais alertas, pois sabiam da possibilidade de nova tempestade destrutiva. Agora, enquanto o solo esquenta por causa do sol, o ar acima dele também se aquece. Quando o ar está mais quente, ele fica mais leve, por isso sobe rapidamente para o alto. Quando há muita energia armazenada nesse ar quente, é mais provável que se formem tempestades muito fortes. Os meteorologistas chamam essa energia de CAP, ou energia potencial convectiva disponível. Explicando de forma simples, isso é a medida de quão forte é a força que empurra o ar quente para cima. No dia do tornado de El Reno, o CAP estava muito alto em Oklahoma. Isso mostra que havia muita energia pronta para se intensificar. Ao mesmo tempo, uma frente fria estava descendo do noroeste e uma linha seca estava entrando pelo oeste. Quando esses sistemas se encontraram, o ar quente e úmido foi rapidamente elevado, mas isso ainda não bastava para formar um tornado. O ingrediente mais importante é o chamado wind shear. Isso é a mudança na velocidade e direção do vento à medida que sobe na atmosfera. Quando o forte vento ascendente atinge a corrente de ar giratória em diferentes altitudes, toda a tempestade começa a girar. É aqui que se forma o que chamamos de supercélula. A supercélula é o tipo mais perigoso de tempestade porque possui uma enorme parte giratória chamada mesociclone. Isso funciona como a máquina da tempestade. Enquanto continua girando e sugando o ar quente de baixo, ela fica ainda mais forte. E quando o vento giratório finalmente desce das nuvens até o solo, é aí que um tornado se forma. E na tarde de 31 de maio de 2013, todos esses elementos se juntaram em um só lugar. E em apenas alguns minutos,
nasceu um dos maiores e mais perigosos tornados que o mundo moderno já viu. Mas espere um pouco, deixa eu interromper rapidinho. Antes de continuarmos a discussão, gostaria de pedir um like e aproveita para se inscrever também. Isso já ajuda muito a nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado. E agora vamos voltar ao assunto. À medida que a noite de 31 de maio de 2013 se aproximava, a situação em Oklahoma ficava ainda pior. No radar, estava claro que uma supercélula enorme estava se formando. Mas, de acordo com os meteorologistas, não era uma tempestade comum. Era o que chamam de HP, ou supercélula de alta precipitação. Nesse tipo de tempestade, muita chuva e granizo giram junto com ventos fortes. Por causa disso, o próprio tornado fica coberto por uma chuva intensa. Em outras palavras, você pode estar muito perto do tornado sem conseguir vê-lo. Esse é um dos motivos pelos quais a supercélula HP é tão perigosa, diferente do tornado comum, cuja nuvem funil é claramente visível. O tornado, em uma tempestade como essa, fica quase escondido atrás da chuva e de nuvens densas. Há outro acontecimento que piorou ainda mais a situação. No topo da atmosfera, há uma fina camada de ar quente chamada de CAP. Pense nisso como a tampa de uma panela fervendo. Com a tampa fechada, calor e pressão se acumulam dentro. Foi o que ocorreu em Oklahoma. O ar quente e úmido continua se acumulando abaixo do CAP, mas ele não consegue subir imediatamente porque é bloqueado pelo ar ainda mais quente acima. Com o passar do tempo, mais energia vai se acumulando. Por volta das 4h30 da tarde, o CAP finalmente se rompeu. Em poucos minutos, as nuvens se formaram rapidamente e a tempestade cresceu velozmente, segundo observações meteorológicas. As nuvens altas chegaram a quase 15 quilômetros de altura em um tempo muito curto. Isso indica que todas as condições estavam favoráveis para a formação de um tornado intenso. Por volta das 17h35, um tornado atingiu pela primeira vez a partir da mesma supercélula. Mas esse ainda não era o mais perigoso. Alguns minutos depois, por volta das 18 horas, começou a se formar uma rotação de ar ainda maior ao sudoeste de El Reno. No começo, não parecia nada de especial. Era apenas uma pequena nuvem de poeira girando embaixo de uma nuvem escura. Se você olhasse de longe, pensaria que era apenas um tornado normal, como os que costumam aparecer no Tornado Alley. Mas havia algo que os olhos não podiam ver. Enquanto o tornado ainda era pequeno no solo, algo estranho ocorria dentro dele. De acordo com o estudo da doutora Jana Hauser e do Dr. Howard Bluestein, que usaram um radar móvel de pesquisa rápida naquele dia, os dados deles mostraram algo diferente do que os meteorologistas acreditavam há muito tempo. Por muitos anos, a crença comum era que a rotação do tornado começava na parte superior da nuvem, antes de descer gradualmente até o solo. Mas em El Reno parece que o contrário aconteceu. Com base nos dados do radar deles, a rotação era mais forte perto do solo, enquanto a rotação nas partes mais altas da nuvem ainda não estava tão organizada. Isso indica que a rotação mais forte pode ter começado de baixo antes de finalmente se conectar à parte giratória da tempestade acima. Essa descoberta é importante. Se esse processo for verdadeiro em alguns tornados, isso significa que pode já haver ventos perigosos girando no solo, mesmo sem um funil de nuvem claramente visível no céu. E se esperarmos apenas o aparecimento de um grande funil antes de emitir um alerta, pode ser tarde demais. Enquanto os cientistas ainda estudam o comportamento incomum deste tufão, o tornado continua a crescer. Em apenas alguns minutos, ele já não se parece mais com o típico tornado estreito. Aos poucos, tornou-se uma parede giratória de vento extremamente larga. Isso é chamado de tornado wedge. O tornado wedge é um tornado que é mais largo do que a altura do seu funil visível, mas em El Reno quase não dava para ver o funil. De tão larga a nuvem giratória e a chuva, parecia apenas uma parede escura avançando lentamente. Para as pessoas que estavam no lado leste da tempestade, isso não parecia um tornado. Parecia apenas uma nuvem muito escura se aproximando. E é por isso que é tão difícil de reconhecer. Enquanto continuava a crescer, o radar confirmou que os ventos giratórios atingiram cerca de 4,2 quilômetros de largura. De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia, este foi o tornado mais largo oficialmente registrado na história moderna. Superou o recorde anterior estabelecido em Halland, Nebraska, em 2004. Naquele momento,
ficou claro que não era mais um tornado comum. Era um fenômeno extraordinário que, até hoje, continua sendo estudado por especialistas, para entender melhor como realmente se formam os tornados mais fortes do mundo. Mas as características únicas do tornado de El Reno não terminam aí. O tamanho enorme dele é apenas uma parte da história. O mais assustador é o que acontece dentro do próprio tornado. Em um tornado comum, há apenas uma coluna principal de ar em rotação. Segundo observações de radar do Serviço Nacional de Meteorologia e equipes de pesquisa sobre tempestades, o El Reno tornou-se um tornado de múltiplos vórtices. Isso significa que, dentro do enorme tornado, havia tornados menores, girando ao redor do centro principal. É como uma grande roda giratória com rodas menores girando dentro dela. E essas menores geralmente têm os ventos mais fortes. Fica mais fácil de entender se você pensar em um patinador artístico. Quando ele está com os braços abertos, ele não gira tão rápido. Mas quando ele aproxima os braços do corpo, de repente ele gira muito mais rápido. É quase a mesma coisa que acontece dentro de um tornado. À medida que os pequenos ventos giratórios ficam mais estreitos, eles giram ainda mais rápido. Por causa disso, existem partes do tornado que são mais perigosas do que outras. Naquele dia, 2 radares Doppler móveis seguiram medindo o tornado de El Reno. Um deles era o Arvin Polo TV. O outro era o Doppler on Wheels, também conhecido como DOW. Esses radares coletam dados mais rapidamente do que os radares meteorológicos comuns. Por isso, eles conseguiram ver com mais clareza o que realmente estava acontecendo dentro da tempestade. Com base em suas medições, havia partes do tornado com ventos que chegavam a quase 500 km por hora. Isso significa que El Reno não é apenas um dos maiores tornados já registrados. Ele também é um dos que tiveram os ventos mais fortes já medidos com equipamentos modernos. Mas há outro motivo pelo qual esse tornado foi tão perigoso. Não eram apenas pequenos vórtices girando dentro do tornado principal. Enquanto o tornado inteiro se movia para o leste, os pequenos vórtices dentro dele também tinham sua própria direção e velocidade. Havia momentos em que eles avançavam repentinamente para fora do tornado principal em alta velocidade antes de voltarem para dentro. Por causa disso, é quase impossível prever exatamente seus movimentos. É como se vários redemoinhos menores girassem juntos dentro de um redemoinho maior. Até caçadores de tempestades experientes tinham dificuldade em calcular por onde era seguro passar. Você podia achar que estava seguro só porque se movia junto com o tornado principal. Mas, em apenas alguns segundos, pode haver um vórtice menor que de repente muda de direção e rapidamente se aproxima de onde você está. Esse é um dos motivos pelos quais o tornado de El Reno se tornou tão perigoso para as pessoas que o acompanhavam. E não para por aí as ocorrências estranhas. Enquanto o tornado principal continuava se movendo, outro tornado separado se formou em seu lado leste. Isso é chamado de tornado satélite. Ele não faz parte dos pequenos vórtices dentro do tornado principal. É um tornado completamente separado que se moveu junto com o tornado maior. Mas o mais estranho é que ele girava na direção oposta. A maioria dos tornados no hemisfério norte gira no sentido anti-horário. Mas, de acordo com os meteorologistas, esse tornado satélite girava no sentido horário, um fenômeno muito raro. Normalmente, esse tipo de tornado é fraco e desaparece rapidamente. Mas em El Reno, o tornado satélite também ficou forte e durou cerca de 15 minutos enquanto atravessava Oklahoma junto com ele. De um lado, havia o enorme tornado principal. Do outro lado, havia outro tornado satélite girando. Eles se moviam juntos enquanto a direção e a velocidade do vento ao redor continuavam mudando. Para qualquer um que estivesse em seu caminho, era quase impossível prever de onde viria o próximo perigo. À medida que os tornados se intensificavam, os caçadores de tempestades que já acompanhavam essa tempestade incomum há horas começaram a cruzar o caminho deles. Enquanto a maioria das pessoas corria para longe do tornado de El Reno, havia um grupo que estava deliberadamente seguindo a direção dele. Mas eles não estavam em busca de uma experiência radical, nem era só para conseguir um bom vídeo. Eles tinham uma missão mais importante. O líder desse grupo era Tim Samaras, um dos pesquisadores de tempestades mais respeitados dos Estados Unidos. Tim não era apenas um caçador de tempestades. Ele era engenheiro, inventor e cientista, estudando há muitos anos como os tornados se formam.
O objetivo dele não era apenas perseguir tempestades, mas entendê-las para construir edifícios mais seguros e melhorar os alertas de tornado no futuro. Durante muitos anos, Tim desenvolveu um equipamento especial que ele chamou de Turtle Probe. É um instrumento pesado e resistente que é colocado diretamente no caminho do tornado. Quando o tornado passa por cima dele, ele mede a pressão do ar, a velocidade do vento e outros dados que não podem ser obtidos por um radar meteorológico comum. Essas informações são importantes porque a maioria dos radares observa só as partes superiores da tempestade, mas o Turtle Probe mede diretamente o que está acontecendo no solo, onde o impacto do tornado é mais forte. Antes do El Reno, Tim já havia usado seu equipamento com sucesso várias vezes em diferentes tornados fortes. Por isso, ele se destacou como um dos pesquisadores de tempestades mais cuidadosos e habilidosos dos Estados Unidos, sempre planejando cada movimento e evitando agir de forma imprudente. Ele analisava radar, direção do vento, movimento da tempestade e modelos meteorológicos antes de decidir onde posicionar sua equipe. Em 31 de maio de 2013, ele liderou o grupo de pesquisa TwistX, ou Amostragem Tática Instrumentada em Experimentos de Tornados. Com ele no veículo estavam seu filho de 24 anos, Paulo Samaras, e o meteorologista veterano, Carlos Young. Na verdade, El Reno não era o alvo original deles naquele dia. O plano inicial deles era estudar os diferentes tipos de relâmpagos que se formam em tempestades muito altas. Porém, com o passar da tarde, notaram que a supercélula próxima a El Reno se intensificava rapidamente. Com base no radar e nas condições atmosféricas, eles viram que havia uma grande possibilidade de se formar um tornado muito forte. Por causa disso, decidiram mudar seus planos. O objetivo deles era colocar uma de suas sondas no caminho do tornado para coletar dados que nunca haviam sido registrados antes. Eles esperavam que essas informações ajudassem os engenheiros a construir casas mais resistentes e também ajudassem os meteorologistas a emitir alertas ao público mais rapidamente. Enquanto eles se aproximavam do tornado, havia outro caçador de tempestades à frente deles. Dan Robinson também estava dirigindo na mesma estrada enquanto monitorava o movimento da tempestade. Aos olhos de todos, parecia que eles ainda estavam a uma distância segura, mas eles não sabiam que o tornado estava mutando de forma rapidamente. À medida que ele crescia, não era apenas o centro do tornado que se expandia. Até mesmo os ventos giratórios na parte mais externa estavam rapidamente se afastando do centro. Ficou ainda mais difícil ver o verdadeiro tamanho. Isso porque estava encoberto, dificultando ver o tamanho. Para alguém, parecia só chuva ao redor, mas de acordo com o radar, aquela parte da chuva já fazia parte do enorme vento giratório do tornado. Isso significa que, enquanto eles pensavam que ainda estavam apenas ao lado da tempestade, na verdade já estavam entrando na parte mais perigosa dela. Os caçadores de tempestades já usam há muito tempo o chamado inflow notch, como um sinal de rota segura ao redor do tornado. Esta é a parte onde o ar quente entra na tempestade. Na maioria dos tornados, isso é claramente visível e ajuda muito a estimar uma distância segura. Mas em El Reno tudo mudou de repente. À medida que o tornado continuava a se expandir, o inflow notch começou a se fechar. Aos poucos, foi coberto pela chuva e pelo vento girando. Por causa disso, ficou quase impossível saber onde terminava o tornado e onde começava o local seguro. De acordo com os relatos sobre o incidente, Tim Samaras também percebeu isso. Na comunicação pelo rádio, ele disse que não havia chuva onde eles estavam, mesmo que teoricamente já devessem estar no meio da tempestade forte. Para um pesquisador de tempestades experiente, isso era um sinal claro de que algo incomum estava acontecendo. Eles não estavam na parte segura da tempestade. Eles já estavam indo em direção a um tornado que crescia rápido. Depois disso, aconteceu o inesperado. Em vez de continuar na direção que a maioria dos caçadores de tempestades esperava, o tornado de repente mudou de direção. Ao mesmo tempo, o vento giratório na parte sul se expandiu ainda mais. Dan Robinson, que estava à frente do TwistX, percebeu imediatamente o perigo e conseguiu escapar. Mas, de acordo com a reconstrução do Serviço Nacional de Meteorologia e com os registros de GPS dos veículos, havia apenas cerca de 20 a 30 segundos de diferença entre eles. Em uma viagem normal, esse intervalo quase não faria diferença. Mas naquele dia, foi a diferença entre a vida e a morte. Enquanto o veículo do TwistX passava pela Reuter Road, perto da Rádio Road,
um subvórtice extremamente forte se separou repentinamente do tornado principal e passou exatamente onde eles estavam. De acordo com a análise do radar após o incidente, estima-se que os ventos naquela parte do tornado chegaram a mais de 320 km por hora. Essa força foi suficiente para levantar o Chevrolet Cobalt deles e arremessá-lo por centenas de metros. Quando as equipes de resgate encontraram o veículo, ele estava praticamente irreconhecível. Ali terminou a missão de Tim Samaras, Paul Samaras e Carl Young, mas os anos de pesquisa deles e os dados que deixaram continuam sendo usados por meteorologistas até hoje para entender melhor o comportamento dos tornados mais perigosos do mundo e ajudar a salvar mais vidas no futuro. A tragédia em El Reno foi um grande alerta para a comunidade de caçadores de tempestades. Pela primeira vez na história, pesquisadores de tempestades conhecidos morreram enquanto estudavam diretamente um tornado. Muitos ficaram se perguntando se até Tim Samaras, conhecido por ser cuidadoso e excelente planejador, não sobreviveu. Isso significa que realmente ninguém pode subestimar esse tipo de tempestade. E não foi só o grupo Twistex que quase se tornou vítima. De acordo com os relatos após o incidente, outro forte subvórtice atingiu o veículo da equipe do The Weather Channel, liderada por Mike Bates. O vento levantou o SUV deles e o arremessou por centenas de metros antes de finalmente parar em um campo. Milagrosamente, todos sobreviveram, apesar dos ferimentos. Outro caçador de tempestades era Richard Henderson. Ele parou por um momento para tirar uma foto do tornado e até enviou para seu amigo. Pouco tempo depois, o tornado o alcançou e ele também não sobreviveu. Ao todo, 8 pessoas morreram no tornado de El Reno. Todos eles estavam dentro dos veículos quando a tragédia aconteceu. Após o desastre, outra questão se tornou o centro da discussão entre os meteorologistas. Quão forte realmente foi o tornado de El Reno? Nos Estados Unidos, é comum usar a escala Fujita aprimorada, mais conhecida como escala EF. Para medir a força de um tornado, existem 6 níveis. Começa no EF0 com os danos mais fracos, até o EF5. O nível mais alto pode causar quase a destruição completa de edifícios resistentes. Mas há uma coisa importante que muitas pessoas não sabem. A escala EF não mede diretamente a velocidade do vento. Sua principal base é o dano deixado pelo tornado. Por exemplo, se um tornado destruiu casas resistentes, arrancou árvores e até removeu as fundações dos edifícios, sua classificação pode ser mais alta. Se poucas estruturas foram atingidas, a classificação oficial também será mais baixa, não importa o quão forte seja o vento. É aqui que o tornado de El Reno se destacou. Embora os radares Doppler móveis tenham registrado ventos de aproximadamente 476 até mais de 500 km por hora, a maior parte do caminho percorrido foi por fazendas e áreas abertas. Apenas alguns edifícios resistentes foram atingidos diretamente. Por causa disso, os danos observados no solo corresponderam apenas ao nível EF3. No início, houve até discussões sobre se isso deveria ser considerado um F5, devido à altíssima velocidade do vento registrada pelo radar. Mas, posteriormente, a classificação oficial do Serviço Nacional de Meteorologia permaneceu como EF3, pois é isso que determina o padrão atual para o uso da escala EF. Nem todos concordaram com essa decisão. Muitos meteorologistas e pesquisadores de tornados acreditam que hoje em dia não é suficiente basear-se apenas nos danos causados. Para eles, se há radares modernos capazes de medir a verdadeira força do vento, isso também deve ser incluído na classificação dos tornados. Essa questão é importante porque engenheiros usam esses dados ao projetar hospitais, escolas, pontes e outras infraestruturas importantes. Se a avaliação da verdadeira força dos tornados estiver errada, as construções projetadas para desastres futuros podem não ser resistentes o suficiente. Mesmo que a classificação oficial de El Reno não tenha mudado, há uma coisa que com certeza mudou. Isso mudou a maneira como os especialistas veem os tornados. Após o incidente, os caçadores de tempestades passaram a ter mais cautela ao se aproximar de grandes tornados em forma de cunha. Antes, havia partes da tempestade que eram consideradas mais seguras para se aproximar. Mas El Reno mostrou que a direção, o tamanho e o movimento do tornado podem mudar em apenas alguns minutos. O crescimento de caçadores de tempestades nas estradas virou tema de debate.
A cada grande tornado, centenas ou às vezes milhares de pessoas seguem a tempestade para gravar vídeos. Quando todos eles se reúnem no mesmo lugar, podem bloquear as estradas necessárias para uma evacuação rápida. No dia do El Reno, muitos moradores evacuaram rapidamente, pois ainda lembravam do devastador tornado de Moore que atingiu a região dias antes. Houve um tráfego intenso em algumas rodovias principais. Felizmente, o tornado de El Reno enfraqueceu e desapareceu, antes que ele chegasse à parte mais congestionada do tráfego. De acordo com especialistas, se o tornado tivesse chegado lá enquanto os veículos estavam congestionados, poderia ter havido ainda mais vítimas. Apesar de toda a tragédia, El Reno também fez uma grande contribuição para o campo da meteorologia. Mas agora está claro, pois os cientistas entendem que existem tornados que podem se expandir rapidamente em apenas alguns minutos. Eles também perceberam o perigo do tornado de múltiplos vórtices e a dificuldade de rastrear seus subvórtices. Os dados coletados pelo radar móvel e pelos instrumentos deixados pelas equipes de pesquisa ainda são usados até hoje no estudo dos tornados e na melhoria da previsão do tempo. Até hoje, o tornado de El Reno continua sendo único, não apenas porque foi o tornado mais largo já registrado na história moderna, mas também porque mostrou que ainda há muitas coisas sobre a natureza que o ser humano não compreende totalmente. Apesar dos radares, satélites e modelos de computador ultramodernos, ainda existem momentos em que a natureza pode surpreender até mesmo os melhores especialistas. E talvez essa seja a lição mais importante deixada pelo tornado de El Reno. Enquanto continuamos estudando o clima e desenvolvendo tecnologias mais avançadas, nunca devemos perder o respeito pelo poder da natureza, porque em apenas alguns minutos ela pode mudar tudo.